Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso consumo de água. Vocês já ouviram falar sobre a pegada hídrica? Aqui a gente trouxe algumas curiosidades a respeito do uso da água na produção de bens e de produtos. Você sabia que para a fabricação de uma folha de papel A4 são utilizados cerca de 10 litros de água? Para a produção de 1 litro de leite são utilizados cerca de 1.000 litros, enquanto isso para a produção de uma calça jeans, uma única calça jeans, são utilizados cerca de 5.000 litros de água. Além disso, você sabia que para a fabricação de um único computador são utilizados cerca de 1.500 litros de água? Para a produção de 1 kg de manteiga são utilizados cerca de 5.500 litros? Você tinha noção dessa quantidade? Então, assim, com base nas informações que a colega trouxe, a gente precisa fazer uma pergunta, né? Que é a pergunta mais básica para todo o trabalho que a gente vai desenvolver ao longo dos slides. Que é a seguinte: você sabe o que é a pegada hídrica? A gente precisa ter esse conceito bastante claro antes da gente dar prosseguimento ou de trazer novas informações. Então vamos ao conceito, né? O que é a pegada hídrica? A pegada hídrica, na verdade, ela é um indicador do volume de água doce gasto na produção de bens e serviços, tá? Então serve para os dois, tanto para bens quanto para serviços. O que é que significa isso? Desde a base, a produção de um bem ou serviço pode utilizar de água, geralmente utiliza. Esse indicador de pegada hídrica então serve basicamente para a gente poder mensurar quanto de água doce foi utilizado para fazer a produção daquele bem ou serviço. De uma maneira mais técnica, esse conceito ele foi criado em 2002, permitindo analisar o gasto direto e indireto de água ao longo da cadeia produtiva. Ou seja, desde a matéria-prima até o produto completamente finalizado. E para que é que serve esse conceito, né, esse indicador? Ele serve para que a população em geral e as empresas eles possam ter um entendimento, uma compreensão maior sobre o gasto de água que existe na produção de cada uma das atividades. A gente pode dividir o conceito de pegada hídrica em 3 tipos de pegada, né? Existe a pegada verde, a pegada azul e também a pegada cinza. Explicando cada um deles. A pegada hídrica do tipo verde é a água de precipitações que fica armazenada na terra ou então que ela é incorporada nas plantas. O segundo tipo de pegada é o tipo de pegada azul, né? E ela se refere à água subterrânea ou de superfície que evapora durante a produção do bem. Geralmente é agregada ao bem ou então acaba desaguando no mar. E por último, né, o terceiro tipo de pegada hídrica, que é o tipo cinza. O tipo cinza ele é a água fresca necessária para diluir a água poluída, basicamente. Seguindo aqui a nossa apresentação sobre a pegada hídrica, a gente vai falar um pouquinho das atividades e o tipo de pegada hídrica, né? Então, na pegada hídrica verde, que é a da água da chuva, a gente identifica os produtos agrícolas, hortícolas e a parte florestal. Na pegada azul, na pegada hídrica azul, a gente identifica a produção agrícola irrigada, né, muito extensiva no Brasil, principalmente no centro-oeste, a indústria de uma maneira mais geral e o uso doméstico. A pegada hídrica cinza, a gente pode falar um pouquinho da questão de toda e qualquer atividade que emita resíduos no seu processo, né? A gente pode citar principalmente a indústria química. E aqui nos métodos de medição da pegada hídrica, a gente pode falar do volume total de consumo, né, que existe uma correlação direta entre o PIB e a pegada hídrica, logo países de grande PIB, de grande poder econômico, grande desenvolvimento econômico acabam tendo uma maior pegada hídrica, né. Consumos, padrões de consumo, né, a pegada hídrica de um americano certamente é diferente de um alemão, que é diferente de um japonês, que é diferente de um chinês, né. Então, de novo, atrelada aos padrões de consumo e estilo de vida da população, né? Uma parte cultural também a gente pode citar. Ao clima, em países mais quentes, com maior evaporação, o cultivo de produtos agrícolas demanda um maior volume da água, né? Em razão do calor e da evaporação desses produtos. E das práticas agrícolas, né? Acho que é algo muito, muito importante no Brasil, né? Um país muito forte na agropecuária. Então, a economia, quanto mais dependente da agricultura e da pecuária é essa economia, maior é a sua pegada hídrica. Aqui nós vamos falar então sobre algumas dicas para reduzir o consumo de água que você pode estar implementando aí nos seus hábitos de consumo do dia a dia. Dê preferência aos itens duráveis do que os descartáveis, ou seja, itens que não envolvem maior consumo de água para sua produção. Reflita ao fazer suas compras, sempre buscando produtos que envolvem o mínimo consumo de água para a produção,
e faça uso compartilhado de bens e serviços. Isso vai diminuir o consumo de água por pessoa, por exemplo, onde você mora. Outras dicas para diminuir o consumo de água é usar produtos concentrados, que não vão precisar de muita água para sua utilização, diminuir o consumo de carne bovina, cuja produção envolve pelo menos 17 mil litros de água para cada quilo de carne produzida, e dê preferência a alimentos produzidos próximos aos locais onde você mora. Além de todas essas dicas, a nossa equipe preparou aqui um link para você fazer o teste e medir a sua pegada hídrica.